começar, tá bom, gente? Boa aula pra vocês. A gente... Vamos lá, pessoal? Acho que tá ok. Gente, fiquem à vontade. Tá dando... Vou só centralizar aqui pra gente começar. Pessoal, boa aula pra vocês, tá? Então, a nossa dinâmica da aula é pra quem já sabe, né? Então, pergunta, tiver dúvidas, a aula vai estar sendo gravada e a gente vai lançar ela no YouTube depois, pra vocês rever a aula, tá bom? O professor Gabriel já explicou, quem tiver dúvida pode perguntar a ele no grupo, né? Então, eu acredito que tá tudo certo aí, gente. O som tá bom? Beleza? Podemos então? Tá bom. Gabriel, boa noite, fique à vontade. A gente conseguiu finalizar aqui. A sala tá mais vazia hoje? O pessoal tá um pouco atrasado hoje, tá faltando um bocadinho. Tá certo. Mas pode começar, porque alguns me informaram que devido ao trabalho vão chegar atrasados. 2. Mas aí eu vou gravar e eles reveem, tá? Beleza. Tá bom, gente? A gente faz assim pra não atrasar, né? Gente, de cara, deixa eu perguntar. Aqueles exercícios que eu mandei no grupo lá, quem que fez? Ninguém fez? Eu fiz. Opa, tem um que fez aí. Quem mais Ó. fez? Conseguiu? Mailton? A Maílson fez. É verdade, ele me mandou lá. Eu vou entender então só o que eu fez. Acho que é isso, né? Alguém mais fez, gente? Tentou fazer exercícios? Começou e não terminou. Beleza. Só uma coisa. O Enem vai ser em novembro, né? Isso. Então a gente vai ter praticamente 2 meses aí para a gente fazer todos os assuntos que a gente vai se propor a fazer em matemática. Então eu vou continuar com esse ritmo de tá? Senão a gente vai acabar se atropelando. Então vai ser muito importante que vocês façam. Eu sei que vocês têm mais o que fazer, só que vai ter que ser esse o formato, tá? Eu não vou mandar aquela lista de exercícios, uma lista bem extensa. Claro, cada um se organiza da forma que der. Quem conseguir fazer todos, sugiro que faça. Porque quanto mais fizer, mais chance de acertar. Vocês viram lá que se surgirem dúvidas, eu tiro dúvida na hora. Inclusive, vou colocar lá no canal do YouTube, né? A dúvida do dia tal, do assunto tal, coloco lá no YouTube para poder revisitar depois. E, bom, é isso. Então a aula de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre frações, e aí eu vou mandar exercício para vocês resolverem, vou mandar lá naquele grupo nosso, beleza? Então eu vou apresentar para vocês aqui. A minha voz está um pouquinho zoada porque eu fingi que era jovem esse final de semana. Aí já viu, né? Mas está tudo bem, vai dar tudo certo. Apresentação do PowerPoint. Vamos ver se está certo. Essas exatamente. Ó, para quem estava aí no dia que eu fui, que eu fui presencialmente, a gente já foi de frações, né? Só que eu vou falar hoje de novo, porque tem uma galera que está pegando agora tá chegando agora, né? Então eu vou repetir algumas coisas aí. Onde surgirem dúvidas, mesmo as pessoas que já viram uma vez, só me falem, por favor, tá certo? Deixa eu esconder isso aqui. Tá dando pra ler aí bonitinho? Bom, beleza. Deixa eu só fazer aqui um trem. Bom, o que são frações, né? A gente vai entender frações aqui como partes de um inteiro.
tá? Sabendo que frações podem também ser mais do que um inteiro, tá? Mas por enquanto a gente vai ver partes de um inteiro. Que inteiro que é esse? A gente pode representar como qualquer coisa que a gente olhar à nossa volta, a gente pode representar como uma coisa inteira, né? Nesse exemplo aqui do slide é uma pizza. Olha só, tem uma pizza inteira e aí tem alguns pedaços, né? Do inteiro, de alguma forma a gente vai representar esses pedaços como frações. Aqui fala um pouco sobre a história das frações, né? Que vem lá de 3.000 anos antes de Cristo. Vou passar um pouco batido nessa questão da história das frações, porque como eu não vou me aprofundar na história, vamos passar para a parte da utilização, sabendo que frações ou números, gente gosta de chamar de números quebrados, né? Vem da necessidade de medir coisas que não são inteiras. Então, por exemplo, quando estavam medindo terrenos, esse aqui era um dos sistemas de medida que era utilizado antigamente, a partir de cordas com nós, e percebiam que tinham terrenos que não tinham exatamente um número inteiro, né, de nós. Às vezes terminava aqui na metade, terminava quase chegando no nó, ou passando um pouquinho do nó, e surgiu então a necessidade de representar isso de alguma forma. Então, olha só, uma fração é um número utilizado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma das partes será chamado de fração. E aqui, inclusive, utiliza uma palavra interessante, que é parcela. Né? A gente vê muito essa palavra em qual situação? Financeiramente, né? Financeiramente a gente vê muito essa palavra aqui, parcelas. Por quê? Justamente ela está associada à fração, porque essas parcelas são partes divididas do valor inteiro. Certo? Bom, aqui tem um exemplo, né? As frações também podem ser representadas por desenhos divididos em partes iguais. Então, esse aqui é um dos exemplos que aparece muito aí, tá? Que é o exemplo do gráfico de pizza, que é basicamente um círculo dividido em alguns pedaços cônicos aí, né? Então, olha só, aqui esse círculo está dividido em 5 pedaços iguais, e cada um desses pedaços desse círculo representa 1/5, tá certo? Então, olha só, cada um desses pedaços é um pedaço, então representa uma unidade na parte de cima da fração. E é 1/5, ou seja, embaixo da fração tem o número 5, porque esse inteiro, que nesse caso é um círculo, foi dividido em 5. Tudo bem? Então está pintado aqui de roxo exatamente 1/5 desse círculo. Que pode ser qualquer coisa, pode ser uma pizza, pode ser um bolo, pode ser uma moeda, pode ser uma roda de um carro. Então, olha só, regrinhas da fração. Primeiro, o numerador e o denominador devem ser números inteiros. Por que isso é verdade? Para que a gente não faça uma fração onde tem um número decimal em cima e um número decimal embaixo, que aí vira uma bagunça, tá? Então, preferencialmente, números inteiros em cima e embaixo. Professor, e se aparecer uma fração para mim com um número decimal em cima e um decimal embaixo, não tem como resolver? Tem. A gente vai aprender isso lá na frente. Mas, preferencialmente, vamos representar frações dessa forma. E o numerador, aqui está errado, tá? É o denominador. O denominador nunca pode ser 0. Por quê? Vocês lembram que eu falei aqui que o de baixo representa em quantos pedaços eu dividi? Então imagina, esse círculo dividido em 5 pedaços é desse jeito. Se esse círculo fosse dividido em 2 pedaços, ele ia estar aqui, né? Uma meia-lua para um lado e uma meia-lua para o outro. Dividido em um só, seria o círculo todo. E dividido em 0 pedaços? Não tem nem como imaginar. É uma coisa que foge do nosso racional.
tá? Então, o denominador nunca pode ser zero, tá bom? Porque não faz sentido a gente dividir algo por zero. Tudo bem? Olha aqui esse exemplo, ó. Como exemplo, podemos pensar numa fatia de pizza dividida em 8 partes iguais, como geralmente é dividida, sendo que cada fatia corresponde a 1/8. É assim que a gente representa, 1/8, 1/8 do seu total. Se eu como 3 fatias, eu posso dizer que comi 3/8 da pizza. Ninguém fala assim, né? Quantas pizzas você quer? Eu quero só 3/8. Ninguém fala isso, a gente fala 3 pedaços. Mas como aqui a gente está representando matematicamente, a gente pode considerar que cada pedaço é 1/8. Então, se a gente come 3 pedaços, a gente come 3/8. Beleza? Aqui nesse exemplo tem também, na imagem tem uma coisa legal que é tem um pedaço sendo retirado lá da pizza. Ó. E esse pedaço é justamente 1/8 da pizza. E o que está sobrando da pizza são 7/8. Por quê? Se eu juntar 1/8 com os outros 7/8, eu tenho 8/8, que nada mais é do que a pizza inteira. Até aqui tudo bem? Tem gente que está fora da câmera aí, se a gente que está fora da câmera tiver dúvida, levanta o braço e alguém me avisa, por favor. Aqui tem outros exemplos de frações, olha só. Primeiro, importante ressaltar nas imagens, olha só. Até aqui a gente viu muitos círculos, né? Aí parece que fração é coisa de círculo, nada a ver. Não necessariamente. Fração é coisa de matemática, de qualquer coisa que a gente vai dividir. Então a gente pode dividir círculos, pode dividir quadrados, pode dividir terrenos, a gente pode dividir áreas, a gente pode dividir volumes, a gente pode dividir grandes quantidades, qualquer coisa que seja possível dividir. E nesse caso aqui, dividir em partes iguais. Então olha só, nesse primeiro círculo a gente tem um círculo dividido em 4 partes iguais e está pintada uma parte. Então a gente pode chamar de 1/4. Nesse outro círculo temos 8 partes iguais sendo divididas e tem 2 pintadas. Então a gente chama de 2/8. Nesse quadrado tem uma área pintada de 4 partes iguais. Então a gente chama de 1/4. E nesse último quadrado tem 4 partes de 16 partes. Então 4/16. Ok? Agora nessa figura aqui eu vou querer que vocês respondam. A gente tem uma figura dividida em algumas partes e com algumas delas pintadas de marrom e outras brancas. Eu quero que todo mundo anote aí no papel, no caderno, qual é a fração que representa as partes pintadas e qual fração que representa as partes brancas. Tá? Por enquanto, só isso. E qual fração representa a figura toda? Ajudar aí os míopes. Nada que 429% de resolução não resolva.
Fizeram aí? E aí, qual fração que representa a parte pintada? Quanto? Isso, 11 vinteavos, muito bem. Então, é 11 sobre 20, né? E a gente fala 11 vinteavos. Aí a gente dá graças a Deus que o Enem não é uma prova oral. Então a gente não precisa nem saber falar 11 vinteavos. Só escrever 11 sobre 20. Ok? Na verdade, nem escrever, a gente só precisa marcar. Então, 11 sobre 20. E a parte que não está colorida? 9 sobre 20. E a barra toda? A barra toda? 20 sobre 20. Isso aí. Percebam que até agora, em todas as situações onde a gente falou sobre a totalidade, o número de cima e de baixo são os mesmos. Ok? Então aqui, ó, esse próximo slide é para falar exatamente o que vocês falaram ali. Ela tem 20 pedaços, está faltando 9. Né? Então, o que está faltando é 9 sobre 20 e o que está pintado é 11 sobre 20. Beleza? Como ler uma quartão eu vou pular, uma fração eu vou pular. E aqui essa parte aqui é a parte muito importante, tá? A parte que a gente vai utilizar bastante. Que tem frações que são frações diferentes que podem significar a mesma parte do todo. Tá? Elas têm um numerador e um denominador diferente uma da outra, só que eles são proporcionais entre si. Olha só o exemplo. Percebam que principalmente se a gente fechar o olho assim, a gente espremer o olho, pode espremer o olho, não vou olhar para vocês não. A área pintada dessas três figuras aqui é exatamente a mesma. Porque se a gente espremer o olho, a gente não vê essas linhas, né? Então a área pintada é exatamente a mesma. Só que em cada uma das figuras, a fração é diferente. Nessa primeira, a figura está dividida em quarto e foram pintadas duas, portanto, 2 quartos. Na segunda, foi dividida em 2 e foi pintada uma, portanto, 1 meio. E na terceira, foi dividida em 8 e foram pintadas 4, portanto, 4 oitavos. Beleza? Então, essas frações são o que a gente chama de frações equivalentes. Essas frações significam a mesma coisa. Olha aqui no exemplo das pizzas. Eu adoro esse exemplo aqui. É uma pizza, é a mesma pizza, ela foi cortada em 3 jeitos diferentes. E no mesmo jeito, a mesma quantidade de pizza foi retirada. Então a gente tem frações diferentes. Ó. 1 meio ou uma metade, 3 sextos da pizza ou 4 oitavos. Todos eles representam a mesma quantidade, que nada mais é do que metade. Tá? Eu gosto muito desse exemplo aqui, porque matematicamente falando, a gente é sempre mais seguro nas coisas, né? Imaginem que um nutricionista passa uma dieta e fala, você pode comer pizza, mas só um pedaço. Olha só, o tanto de jeito diferente que dá para cortar pedaço. Pedaço não é matematicamente correto, certo? Agora, se o nutricionista falasse só um oitavo, aí ele teria certeza do que ele estava falando. Beleza? Agora vamos praticar. Esse aqui é o último pedaço dessa introdução aqui. Eu quero que vocês aí, como vocês não vão ter o slide, essa folha na mão, não dá para circular, mas que vocês anotem as respostas de cada uma dessas figuras. Ó. Cada figura tem algumas alternativas, certo? Essa aqui está circulada certo já. Ó. Desse círculo está pintado 1 meio só. E aí que vocês coloquem a resposta de todos os outros círculos. Qual que é a fração que corresponde à área pintada? Beleza? E aí eu vou dar aí até 19h35 e aí eu corrijo com vocês.
Se alguém sentir uma dificuldade, pode me falar. Essas imagens ficam pequenas para vocês, né? Esqueço. Vou mandar as imagens lá no grupo da matemática, tá bom? Para quem tiver com o celular aí. Ajuda para contar, né? Somente que a penúltima lá. Pois é, eu esqueço que aí não tá tão grande assim. Quem não tiver com o celular aí e quiser, eu dou um zoom aqui, só falar qual que é. Gabriel, esse aí não deu 2, não? Esse aqui? Esse aqui seria 4 de 12, né? Vocês estão certos. Esse aqui é 4 de 12. Vocês estão chegando no último já, então. O colega de azul até dormiu. Tô brincando, pode descansar. Qual é o seu nome? Como é que é? Ivo, beleza. Já vou esquecer, mas por enquanto vou lembrar. A facilidade que eu tenho com fisionomia, eu tenho dificuldade com o nome, cara, é impressionante. Eu reconheceria qualquer um de vocês na rua, mas falar o nome, se fosse pra ganhar 100 reais, eu ficava pobre. Acho que todo mundo terminou já, né? Ou não? Sim. Então bora lá. Primeiro, meio, né? Primeiro eu falo, então, meio. Segundo, 5 sextos, né? Esse daqui que eu tô com o mouse. Vocês veem meu mouse? Sim. Tá. Terceiro, 1/3, muito bom. Quarto, 3/5, muito bom. Quinto, 5/8, isso aí. Sexto, 1/4. Sétimo, 3/10. Oitavo, 4/7. Nono, 4/12, né? Faltou pintar um aqui. Eu acho que a resposta seria esse aqui, ó, 5, mas faltou pintar um. E o último, 4/6. Então, ó, muito bem, a primeira parte é essa, tá? Identificar as partes do todo, né? A gente pode fazer fração em qualquer lugar. Por exemplo, aí na sala, eu sei que tem uma variedade aí de gêneros na sala. A gente poderia dividir em tantas pessoas de tal gênero, tantas de tal gênero, e dividir em frações, por exemplo, certo? Essas frações, elas podem ser transformadas em números decimais, podem ser transformadas em porcentagens, e tudo isso aparece lá no Enem.
Tá? Eu tenho certeza que alguns de vocês já viram alguma questão do Enem que tem um gráfico de pizza, por exemplo. E um gráfico de pizza nada mais é do que uma representação fracionária de alguma coisa maior. Beleza? Bom, dito isso, a gente tem que aprender também, claro, como frações são números, a gente tem que aprender a operar essas frações. Né? Então, se eu tenho uma fração que representa um número e tem uma outra fração que representa um número, ou se eu tenho duas frações, cada uma que representa a parte de alguma coisa, e se eu somar essas partes? Né? Tiver aí partes de uma pizza e ganhar partes de outra pizza, eu quiser somar para saber quantas que eu tenho. Né? Então a gente pode fazer isso, todas as operações que a gente pode fazer com números, a gente pode fazer com frações. A gente pode somar frações, a gente pode subtrair, o amor, subtrair frações, a gente pode multiplicar frações. E aí, tudo bom, cara? Desculpa a demora pra chegar, é difícil. Rapaz, tá com crachá, tá desculpado. O Gabriel tá falando de fração, não de infração. Cara, eu gostei dessa, vou usar, hein? Fração, aula de infração vai ser depois. Então, olha só. Então a gente precisa conseguir somar essas frações, né? Então, aqui embaixo tem um exemplo, olha só. Eu tenho uma fração que é 3 sétimos e outra fração que é 2 quintos. E a sugestão de resolução da soma dessas duas frações, ou da soma dessas duas partes, dada pelo exercício, é 3 mais 2, ou seja, 5, e no denominador 7 mais 5, ou seja, 12. Peço, inclusive, que ninguém anote isso no caderno para não ficar aí. O que vocês acham dessa resolução aqui? Que a gente vai discutir primeiro se está certo ou está errado. Se estiver certo, a gente pode anotar, tá bom? O que vocês acham dessa resolução? Tá certo? Não, Não? Por que não tá? E se sim, por que tá? calma, não é aquela regra do senhor, não. Quem já viu aquela primeira aula já sabe, Ah, tá, então. né? Se tá certo ou tá errado. Então tá errado, porque pra somar os de baixo tem que estar igual, né? Se não me engano. A gente pode somar com um denominador diferente, tem que fazer algumas coisas, né? Sim. A sugestão que o slide deu aqui pra gente é somar os dois denominadores. Será que faz sentido matematicamente isso? Vamos fazer uma coisa básica aqui. Eu quero duas pessoas que estejam com a calculadora bem facinha aí na mão. Eu. Só dois, não precisa brigar não. Aí, ó, pronto, temos dois. Então eu quero que um faça 3 dividido por 7 e o outro faça 2 dividido por 5. Ok? Ok. Beleza. E agora, um compartilha com o outro aí o seu próprio resultado só para somar um com o outro. Nossa do céu. Inclusive, o dividido por 7 vai dar um número gigantesco, então eu sugiro que seja o outro. Quanto que deu? 0,8285714. Beleza. Então pensa bem, pensem aqui comigo, olha só. Se toda fração é uma divisão também, certo? Se um número deu, se esse resultado deu um valor e essa outra fração deu outro valor, se eu somar esses dois valores e essa operação aqui estiver certa, tem que dar o resultado dessa fração aqui, concorda? Então agora eu quero que uma terceira pessoa também, não precisa brigar, faça a terceira fração aqui, ó, 5 dividido por 12. E ver se vai dar o valor. Quanto que deu 5 dividido por 12? 0, 4, 16, 6, 6, 6, 6. Ixi, bem diferente, né? Sim. Um deu 0,9, não é? Então, olha só, um deu 0,9, que é quase 1, ou seja, quase 1 inteiro. O outro deu 0,4, que é menos de metade. Só aí a gente já consegue ver que essa sugestão de resolução aqui não está certa, tá? Porque ele simplesmente somou em cima e embaixo. Então, assim, foi sem cuidado nenhum.
Ao invés disso, a gente vai lembrar de uma outra coisa. Olha só. Quando a gente vai somar frações com denominadores iguais, a gente realmente faz simplesmente a mesma operação dos numeradores e conserva as bases. Por que isso? Pensem bem. Se lá naquele outro exemplo lá, a gente tinha uma pizza, tinha 8 oitavos de pizza, vocês lembram? A gente tirou um e ficou com 7 oitavos. Concorda que, mesmo depois de eu tirar um pedaço, o oitavo, ou seja, a parte de baixo da fração continua a mesma? Porque o que determina o denominador não é quanto eu tenho, mas sim em quantas vezes aquilo foi dividido. Certo? Então, nesse denominador, quando eu for somar frações, eu preciso somar frações que tenham o mesmo denominador. Senão eu vou somar coisas que foram divididas em tamanhos diferentes. Deixa eu pegar aqui um quadro para mostrar um negócio para vocês. O que é que eu posso desenhar? Vocês estão vendo aí, né? Tá. Ó, vejam bem. Eu vou representar aqui, assim o meu computador permitir, vou representar a soma de frações. Rui on tablet. Aí, certinho. Ó, no exemplo era o quê? Era 3 sétimos, né? Era 3 sétimos e 2 quintos, era isso? Deixa eu ver aqui. 3 sétimos e 2 quintos. Tá. Eu vou tentar fazer aqui uma coisa dividida em 7 certinho. Ó, imaginem que eu vou representar aqueles números com barras, tá? Vou fazer uma barra. Isso aqui tem um negócio que é legal. Olha, eu fiz um retângulo perfeito. Não sei se vocês estão rindo, não. Ó, tenho 2 barras aqui, tá? Aí eu quero que vocês imaginem que sejam barras da mesma coisa. Pode imaginar que quiser. Na rua. Uma, a outra. Tá, professor, sua voz está abafada. Opa! Tá, parece que você está falando embaixo d'água. Nossa. Ah, me descobriram. Agora melhorou. Beleza. Ó, eu vou tentar dividir aqui um em 7 e o outro em 5, tá? Com risco de errar, porque apesar de falar debaixo d'água, eu também sou humano. Ó, 1, 2, 3. Já vi que vai dar errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 riscos, está dividido em 7, né? E o outro em 5. Então eu vou ter que fazer um risco um pouquinho maior. 2, 3, 4. Aí. Olha só. Tá torto, mas o de cima está dividido em 7 e o de baixo está dividido em 5, certo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pintar os 3 sétimos. Os 3 sétimos seria esse pintadinho e esse pintadinho. E os 2 quintos, esse pintadinho e esse pintadinho. Olhando para as áreas, percebam que se eu somar a área de cima com a área de baixo, realmente eu espero que dê uma coisa que seja quase um inteiro. Por quê? O de cima é quase metade, o de baixo é quase metade. Certo? Inclusive vai dar aqueles números que vocês viram lá. Eu sei que esse de baixo que dá 0,4. Esse de cima que eu não vou me arriscar a chutar
quanto que vai dar na calculadora não. Mas, como que a gente faz então para saber qual fração que vai dar a soma desses dois, né? Qual fração que seria, por exemplo, deixa eu pegar aqui, a soma daquele de cima com esse aqui, né? Aquele pedação ali, ó, que está colorido. Você consegue imaginar ele aqui, ó? Essa seria a soma dos dois. Certo? Então, como que eu acho esse cara aqui? Eu vou ter que fazer alguns macetes, né? Seria muito mais fácil se fosse assim, ó. Se eu tivesse um retângulo dividido em 3 e um outro dividido em 3 também. E nesse aqui tivesse pintado um quadradinho e esse aqui um quadradinho. Intuitivamente, se eu somar os dois, eu vou ter quanto? Alguém quer palpitar? Se eu somar esse 1/3 do de cima com 1/3 desse segundo, eu vou ter quanto? 2/3. Por quê? Porque eles estão divididos em tamanhos na mesma quantidade, né, de pedaços. Então, se eu somar esses dois pedaços que têm o mesmo tamanho, eu vou ter 2 pedaços, cada um medindo 1/3. Então, eu vou ter 2/3. Certo? Só que nesse caso, que é o caso que eu falei para vocês, isso não acontece, olha. O de cima eu tenho 3/7 e no de baixo eu tenho 2/5. E a gente já viu que não é 5/12. Certo? E aí, o que a gente faz então? A gente vai ter que achar um jeito de dividir esses dois retângulos aqui em mais partes, para que eles fiquem divididos na mesma quantidade de partes. Vocês conseguem imaginar isso? Não? Pensem bem. Eu posso falar que essa área aqui de cima, que esse retângulo de cima está dividido em 3/7, né? Ele está representando 3/7. Eu posso afirmar que aquela área ali é 6/14, por exemplo? O que vocês acham? Posso. Alguns estão falando que posso, alguns estão achando que eu não posso. Quem está falando que eu posso, pode me explicar por que eu posso falar 6/14? Porque é o dobro da pessoa. E isso, se eu dividir ele no dobro de partes e pegar o dobro de pedaços, vai dar na mesma. Seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Eu pego aqui e divido aqui, ó. Divido cada pedaço em 2. Aí agora eu vou ter 14 pedaços e vão estar coloridos 6. Então eu posso falar que 3/7 é o mesmo que 6/14. É a mesma fração, inclusive na calculadora, quem quiser tirar a prova pode dividir que vai dar o mesmo número. Eu vou fazer isso para nós. Vou ser o herói de hoje. Tela inteira, tela 1. Ó, calculadora. Dividido por 7. Dá aquele número lá que gigantesco, né? E agora olha só, 6 dividido por 14. O mesmo número. Então a gente pode falar que essas são equivalentes.
aquelas frações equivalem à mesma quantidade. Então, eu posso afirmar também que 3 sétimos é a mesma coisa que 9 sobre 21. Não posso? Multipliquei em cima e embaixo por 3, para quem já pegou aí a tabuada. Eu posso falar também que ele é 12 sobre 28. Eu não vou ficar desenhando porque vai ficar muito poluído, né? Se eu ficar dividido em 28 ali. Mas representativamente no desenho também poderia dar a mesma coisa. Eu posso falar também que é 15 sobre 35, que é 6 vezes 3, 18, 6 vezes 7, 42, e assim por diante. Todas essas frações que eu estou digitando em cima, elas representam especificamente a mesma coisa. É o mesmo número, só está escrito de outras formas. Tranquilo? Se fosse fazer uma relação com a língua portuguesa, seriam como se fossem números sinônimos, certo? São números que representam a mesma coisa. E na fração de baixo, eu também posso fazer a mesma coisa, olha só. Eu posso falar que o 2/5 é, por exemplo, 4 sobre 10. Inclusive, se dividir 2 por 5 dá 0,4, se dividir 4 por 10, adivinhe só. 0,4 também. Só por excesso de cuidado, eu vou dividir um aqui, ó. Por exemplo, 18 por 42. Olha lá, o mesmo número. Para quem lembra de todos os dígitos aí, pode tirar. Pode conferir. Então, olha só, essa fração de baixo, 2 sobre 5, 4 sobre 10, eu posso chamar também de 6 sobre 15, de 8 sobre 20, de vezes 5, 10, vezes 5, 25, vezes 6, 12, vezes 6, 30. E, para ver se vai ser o último desse, 14 sobre 35. Olha só, todas essas frações são frações equivalentes. Frações equivalentes ao de cima, frações equivalentes ao de baixo. E por que eu estou falando isso? Percebam que duas frações, uma em cima e uma embaixo, só uma em cima e uma embaixo, que elas têm o mesmo denominador. Vocês conseguiram perceber isso? Tem um denominador que está comum em cima e embaixo. Qual que é ele? É o 35. 35. Olha só, essa fração aqui tem denominador 35 e essa fração aqui tem denominador 35. Então, quando a gente for somar frações, a gente pode encontrar as frações equivalentes a cada uma delas que tem o mesmo denominador e somar essas duas, em vez de somar aquelas anteriores. Então, em vez de somar 3 sétimos mais 2/5, a gente vai somar quem? A gente vai somar 15 35avos mais 14 35avos. E encontrar quem? 29 35avos. Ok? Por que eu escolhi esses dois? Porque eles têm o mesmo denominador e são equivalentes. E aí, a gente vai fazer lá, né? Ó. Lembre que 3 sobre 7 deu esse número gigante e que 2 sobre 5 dá 0,4. Vou somar 0,4. Esse aqui é o resultado que vocês acharam aí, né? Agora, olha só, 29 dividido por 35, exatamente o mesmo resultado. Então, dessa forma, assim, a gente pode ter certeza que a gente está fazendo a soma da maneira correta. Tranquilo? Entenderam aí como é que a gente chega na soma de... Quer dizer, por que a gente tem que mudar o denominador para somar?
Beleza. Isso também funciona na subtração, tá? Quando a gente for subtrair frações, a gente vai fazer o processo de maneira semelhante.